Então, vamos falar hoje de arremesso de peso, e aí depois a gente faz aquela atividade, né, da periodização para atletismo. Só perguntas, Marcelo, você que vai acabar respondendo para mim. Vocês já fizeram alguma periodização na faculdade? Fizeram alguma montagem, alguma coisa? Professor, teve um semestre que a gente teve fundamentos do treinamento. Então, a Sim, gente acabou fazendo uma periodização e teve outra matéria que eu estou tentando lembrar o nome, que teve algo relacionado, que foi o professor Chiquinho que passou para a gente. A gente legal. teve, é, assim, experiência assim com periodização, se eu não me engano, foi nessas duas ocasiões, mas foi muito pouco, viu, professor? Pessoal, volta Entendi. aquilo que eu acabei comentando na aula, não sei se foi na sua aula, eu vejo dentro da sala de aula a gente que tá lá praticamente com o pé fora nesse semestre, mas o pessoal, a maioria trabalha na área, mas não tem essa vivência, sabe, professor? De, Entendi. de, de periodizar, de avaliação, enfim, a gente não sabe qual é o campo que a pessoa ela vai seguir, Sim. mas a gente conversando eu vejo que rola muita dúvida ainda, né? Eu acredito, e mesmo conhecendo alguns profissionais já formados, trabalhando em área, sinto que muitas pessoas têm essa dificuldade. Sim, sim, é comum mesmo, porque como não tem a frequência de fazer, né? E aí você não começa a pegar os pontos ali que você sabe que você tem mais dificuldade, que você tem menos dificuldade, começa a apontar, pô, isso aqui eu tenho que dar uma lida a mais. Como não está sempre fazendo, você começa a pegar, achar até que é difícil, né? Não tem muito aqueles macetes, né? Pô, não, o negócio é fácil até aqui, só isso aqui que eu tenho que tomar cuidado. Tipo, não tem esse costume, né? Então é bom sempre praticar, né? E eu entendo sim, porque eu até perguntei, porque quando eu tive a minha graduação, eu não cheguei a fazer periodização. Os professores, teve professor que passou, explicou mais ou menos como que era, mas não montou com a gente, não chegou a montar, não chegou a fazer, sentar e explicar mais ou menos onde a gente tinha que fazer. E aí eu quero fazer com vocês, até para vocês pegarem uma base, né, mais ou menos, porque vocês já estão com o pé fora, né, praticamente. Então, vocês vão acabar, em algum momento aí, vão usar e vão usar muito, né, periodização. Então, se vocês tiverem pelo menos a base de como fazer, é muito bom, muito bom. Sim. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos passar essa primeira parte aqui e a gente entra depois na parte da periodização. Eu sempre começo mostrando essa parte aqui dos slides, né? É porque aqui, ó, que a gente tem dentro dos arremessos e lançamentos, né? Essas zonas a gente pega sempre no meio do campo, é onde ocorrem os arremessos e lançamentos, né? Aqui no caso desse desenho, ele está falando que os arremessos de disco, martelo e de dardo são aqui, né? No caso, não são chamados de arremesso, mas lançamentos pelo tipo de movimento que é feito, né? O disco e o dardo, ele é feito mais ou menos, geralmente nessa diagonal, porque aqui fica uma gaiola, né? E essa gaiola é utilizada como uma proteção do disco e do dardo, né? Para ele sempre sair nessa direção, porque ele é um implemento que toma muita distância. O dardo, ele é sempre feito numa reta, porque ele toma bastante distância, né? O dardo, então ele é utilizado sempre nessa reta. E os arremessos de peso, no caso, eles são feitos, pode ser em dois espaços ou somente um espaço. E aí ele não precisa de grande espaço, porque o movimento que é feito ele não toma tanto distanciamento, né? O implemento que é utilizado, que é o peso. Então ele é feito num espaço um pouco mais reduzido, porém também um espaço específico em relação, por exemplo, ao arremesso, o lançamento de disco e martelo, que aí no caso ele usa só um círculo ali.
Então aqui a gente pode ver também, né, nesse outro desenho aqui, que aí também está bem bacana para a gente visualizar. O arremesso é feito aqui nesse espaço. Ele tem um círculo de mais ou menos 2,135 centímetros. Esse círculo é de comprimento, né? Então na sua base central ele tem esse comprimento. Então aí toda a sua circunferência ele vai chegar a esses 2 metros, de um pouco acima de 2 metros, né, de espaço. E a questão é que essa parte aqui, ela tem um início e ela vai abrindo em uma diagonal, um espaço, porque acaba que o arremesso ele não acaba sendo numa linha reta, né? Ele sempre vai para os lados. Então sempre dentro do atletismo tem essa abertura, né? Do espaço onde pode cair o implemento. A regra principal assim dentro do arremesso de peso é que o atleta ele não pode lançar a bola para fora desse espaço determinado, né? Então a gente vê que ele tem um comprimento de 30 metros, né? E ele não pode cair fora desse espaço, dessas dimensões. E o atleta, quando faz o arremesso, ele não pode fazer o arremesso e dar as costas para o aparelho, para o lançamento, e já sair do local onde faz o arremesso antes do peso cair no chão. Então, geralmente, ele faz o arremesso, acompanha o arremesso dele, e aí, quando a bola cai no chão, faz o primeiro toque no solo, aí ele pode sair do espaço que ele está, né? E aí, geralmente, essa saída é para trás. Então, ele sai, ele entra nessa direção e ele sai nessa direção do local, né? A gente vai ver dar um pouquinho mais daqui a pouco, mas ele sempre tem essas dimensões assim de espaço. Então, o arremesso de peso, a prova em si, ela consiste no ato do atleta jogar, arremessar uma bola de metal, e aí tem os tipos de metais ali que é utilizado, e é que ela alcança a distância, a maior distância possível para que ele se consagre ali o vencedor da prova, né? Então ela consiste nisso, em arremessar um implemento, que seria a bola de metal, e que ela consiga atingir a maior distância possível. E aí ele precisa de algumas técnicas que ele utiliza, né? E a gente existem duas técnicas básicas ali que elas são muito utilizadas. Não existe uma que é mais utilizada do que a outra. As duas são muito bem utilizadas dentro ali. Existem algumas outras que são utilizadas como formas didáticas de ensinar, principalmente na iniciação esportiva. Então, você acompanhar atletas mirins que estão iniciando ali nessa prova dentro do atletismo. E aí a gente utiliza essas técnicas simples, que é uma forma didática de eles aprenderem, eles desenvolverem dentro do esporte, né, dentro dessa prova, e assim eles ganhem maior condicionamento para fazer as técnicas principais. Isso é algo muito importante, que a gente precisa entender as capacidades físicas que são utilizadas em cada prova dentro do atletismo, né? Assim, aqui eu coloquei para vocês da maior para a menor, no caso assim, de predominância dentro do esporte. Então é bem interessante isso, porque quando a gente fala da periodização, né, quando a gente monta uma periodização, os treinamentos, a gente sempre coloca que as capacidades físicas, elas são os objetivos dentro dos mesociclos. Então, a gente coloca os objetivos na base principal do treinamento, que são o desenvolvimento das capacidades físicas. Então, pense o seguinte, a gente tem várias capacidades físicas. Se o objetivo é uma ou duas capacidades físicas dentro de um período ali do treinamento, então a ideia é que eu desenvolva essas capacidades físicas e eu avalie essas capacidades físicas ao final daquele primeiro ciclo, né? Naquele ciclo ali da periodização. Então é muito importante que a gente entenda bem essas capacidades físicas, que são coisas que a gente às vezes fala de forma bem simples dentro do treinamento,
Só que são essas capacidades físicas que a gente trabalha, a gente treina e a gente desenvolve, e assim a gente avalia para ver se alcançou os resultados positivos, né? Então, no caso ali do arremesso de peso, a gente trabalha predominantemente, né, força, velocidade, e aí é curioso, né, que depois vem a potência. E quando a gente fala de potência muscular, é força versus velocidade, né? Então, para a gente ter uma maior potência muscular, a gente utiliza a força muscular, força de contração dos músculos, e a velocidade na execução do movimento. E aí você tem um movimento de potência. Só que por que não colocar potência primeiro e depois colocar força e velocidade? Se elas são, se eu estou falando delas de forma isolada. Só que acontece, dentro do arremesso de peso, até mesmo quando a gente fala da capacidade física. Primeiro eu vou falar da capacidade física, depois eu falo do arremesso de peso. Mas dentro da capacidade física, potência, a gente utiliza força e velocidade, só que em alguns momentos a gente utiliza mais força e em outros a gente utiliza mais velocidade. Então, isso é bem curioso. Dentro das capacidades físicas, a gente acaba trabalhando várias capacidades físicas em uma modalidade esportiva, em um exercício, porque quando a gente ensina, por exemplo, quando a gente fala das capacidades físicas, quando a gente vai ler alguma literatura, algum livro, algum autor, ele sempre vai falar de forma isolada. Ele fala primeiro de força, depois ele fala de resistência, depois ele fala de velocidade, depois ele fala de equilíbrio. Não entendi. Oi, professor. Eu não entendi. Você fez uma pergunta? Ah, desculpa, que o meu estava aberto. Não, eu estava acompanhando o raciocínio que você estava falando Tá, da tá. tríade, força, velocidade, força, resistência, flexibilidade e a tríade de Isso aí, treinamento. Né? É. Pensando alto, Desculpa. que nem eu faço às vezes. Eu vi aqui o áudio aberto, perdão. Não, relaxa. Aí o que acontece? A gente fala de forma isolada, só que no treinamento é muito difícil você não treinar várias juntas. Por exemplo, musculação. Quando a pessoa faz musculação, que é muito comum a gente falar assim, é treinamento de força, né? Tanto que é chamado de treinamento de força, treinamento resistido, né? Mas é bem comum na literatura a gente ver falar de treinamento resistido, musculação. Só que se fala assim, é força, é utilizado força. Mas ele utiliza também, por exemplo, flexibilidade. Quando ele faz um movimento com maior amplitude, ele utiliza flexibilidade. Você precisa muitas vezes de alguns exercícios utilizar de equilíbrio para fazer o movimento. Imagina a pessoa vai fazer o agachamento. Ela precisa ter equilíbrio para poder fazer o movimento correto, ela descer numa linha vertical certinha, assim, sem sair daquela angulação adequada, para não ter risco de sobrecarregar uma região maior que a outra. Ela precisa de equilíbrio. Então, ali, por exemplo, no agachamento, a pessoa está executando um movimento de força, ela está executando um movimento de equilíbrio, né? E em alguns casos ali, ela está usando um movimento de flexibilidade por causa da amplitude que ela está fazendo das articulações. Só que por que você falar que é só exercício de força? E às vezes a gente faz isso porque a predominância do trabalho é força. Só que você está utilizando outras capacidades físicas, porque dificilmente você isola as capacidades físicas dos exercícios, você isola de uma atividade física. Então a gente tem a predominância de duas capacidades físicas, porém a gente está trabalhando várias capacidades físicas de forma ali em conjunto, né, para manter aquilo bem estruturado. Então, dentro de uma periodização, isso acontece? Também acontece. Só que a gente tem que entender assim, qual que vai ser a predominância dentro daquele período? Vai ser a capacidade física de força. Tá, se ela é a predominante, então a gente, através dela, que eu vou avaliar para saber se eu tive resultado. Então, em vez de avaliar todas as capacidades físicas, eu faço a avaliação daquela capacidade física, daquela principal, e aí eu vejo se eu tive resultado positivo em relação ao meu trabalho que foi feito. Então, isso é importante a gente entender,
que as capacidades físicas, elas estão relacionadas, interrelacionadas, porém a gente não quando a gente avalia as principais dentro da periodização, dentro do nosso treinamento. Então, por exemplo, se a pessoa foi para a sala de musculação, a avaliação que eu faço de equilíbrio, a avaliação que eu faço de flexibilidade, muitas vezes, elas são de forma observadas. Eu faço uma observação, analiso como que ela era antes, faço marcações e vejo como ela está depois, e aí eu faço marcações. Já a avaliação de força, por exemplo, aí eu faço de forma mais precisa. Então, vou avaliar através do volume do músculo para ver se ela teve hipertrofia, e aí, consequentemente, né, como tem muitos casos, né, em grandes casos, a hipertrofia trabalha junto com a força, o ganho de força. Então, se a pessoa tem ganho de força, ela acaba tendo o ganho de hipertrófico, aí a gente consegue avaliar sim, né? Só que também não, muitas vezes de forma subjetiva, né? No caso da hipertrofia, porque em alguns casos ele, no começo principalmente, ele não tem ganhos hipertróficos, mas ele tem ganhos de recrutamento de fibras musculares, ele tem maior recrutamento de fibras musculares. E aí, como a gente consegue avaliar? Saber se ele consegue carregar mais peso. Então, por exemplo, um supino, ele conseguia fazer com 10 quilos cada lado. Agora ele consegue fazer com 20. Então, ele teve o ganho de força? Sim. Ele conseguiu aumentar o número de repetições. Ele conseguia só fazer com 10 quilos, ele conseguia fazer 2 repetições. Agora, com 20 quilos, ele consegue fazer 10 repetições. Teve ganho de força. Com 10 quilos, ele consegue fazer 10 repetições. Ele teve ganho de força. E aí a gente está fazendo de forma mais fidedigna, utilizando das repetições máximas para saber se essa pessoa teve ganho de força. E a gente pode fazer isso com vários exercícios, agachamento, rosca direta, tríceps francês. A gente pode fazer com vários exercícios para saber se essa pessoa teve ganho de força através de número de recrutamento de fibras musculares ou ganhos hipertróficos, né? Para a gente saber se ela teve um resultado fidedigno ali, positivo, quanto ao trabalho que está sendo realizado. Tá bom? Então, dentro aí agora falando, né, dentro do arremesso de peso, como velocidade e força elas são trabalhadas e se tornam ali potência, né, e ele utiliza muito da potência muscular, só que o ato da força ela é mais predominante dentro da velocidade. Então, por isso que eu coloquei ali força, velocidade, e aí se resultando ali potência muscular, né? Aí eu coloco equilíbrio, porque ele precisa de equilíbrio, principalmente atletas que utilizam da técnica do giro. Então ele faz o giro do seu corpo para poder implementar maior aplicação de força no aparelho. Então ele precisa de grande equilíbrio, né? Agilidade, né? Quando ele tem mudança de direção devido a esse deslocamento rápido que ele tem. Então ele tem mudança de direção do centro de gravidade e ele tem umas paradas bruscas ali enquanto ao movimento. Devido a essa mudança de direção, ele tem umas paradas bruscas quanto ao movimento, e aí eles caracteriza como agilidade, né? E agilidade não necessariamente você tem que ir de um ponto a outro, né? Você apenas tem que fazer mudanças de direção grande do seu centro de gravidade, né? E enquanto você vai de um ponto a outro. Então aí a característica maior é a mudança do centro de gravidade, tá bom? No caso, assim, por exemplo, se você pegar ainda outras capacidades físicas, ele precisa de flexibilidade, né? Então a gente poderia colocar flexibilidade depois aqui. Ele precisa de resistência muscular, de forma anaeróbia, né? Então a gente poderia colocar outra capacidade física, e assim a gente pode ver outras capacidades físicas que trabalham ali de forma menor dentro das principais, né? A gente poderia colocar outras capacidades físicas também. E aí, ó, diferente das provas de lançamento, no caso, né, do atletismo, essa prova ela tem esse nome arremesso devido ao jeito que você empurra o peso. Então, eu acho que eu já falei isso na sala para vocês uma vez. A forma que ele é executado, o fato de você empurrar o peso,
ele tem essa característica de arremesso. Então, você não faz um lançamento, né? O lançamento você faz esse movimento, né? Você faz um movimento de extensão para frente, né? Se vocês não estiverem conseguindo ver com a câmera aí, mas é um movimento de extensão à frente do seu corpo. Já o arremesso, você empurra para cima, você empurra, então ela tem uma característica diferente em relação ao movimento. Pensa assim, ó, quando a pessoa faz um tríceps francês, que às vezes vocês estão acostumados com musculação ali, ela faz um tríceps francês, ela está empurrando o peso para cima. Então, se esse peso saísse da mão dela, seria um arremesso. Ela está empurrando o peso para cima. Agora, quando você pega uma bola, um peso lá, uma bola de medicine ball, e você traz ao peito, você joga à frente, né? Você está fazendo um lançamento porque você está jogando ela para frente, assim, de uma forma mais lançada do que empurrada, né? Então, a projeção, o jeito de projeção, ela tem características específicas. Por isso que dentro do atletismo ela é chamada de arremesso, e as outras provas ali que você tem um implemento que você tem que jogar para ter maior distância, eles já são chamados de lançamentos. Então, aqui é o espaço, né, onde a pessoa faz o arremesso, é um círculo. Ela tem o centro do círculo, ele é demarcado também. Ele tem esse anteparo, que é uma meia-lua, que é também chamada de meia-lua. Esse anteparo, ele tem uma altura de 10 centímetros, né? E ele dá uma referência ao atleta também. Então, depois a gente vai ver uma parte maior sobre isso. E aqui é o setor da queda do implemento ali, da bola de ferro, né? Então, assim, esse é o setor da queda, onde eles vão avaliar para ver se o arremesso foi feito de forma coerente. Então, o atleta, muitas vezes, quando ele usa a técnica de giro, por exemplo, ele faz isso aqui, e vocês veem que depois que ele lança, ele continua girando o seu corpo, né? E ele utiliza aquele anteparo, ó, o anteparo aqui, ó. Ele tem essa altura de 10 centímetros, que o atleta pode encostar na borda interna do anteparo, sem problema nenhum. O que ele não pode é pisar na parte de cima ou parte externa do anteparo, né? Então, arremesso, ó, quando o cara faz o giro, o atleta, né? Ou o atleta faz o giro ali, ele faz muitas vezes esse arremesso. A gente daqui a pouco vai ver com mais outros GIFs ali, bem mais bonitinhos, que dá pra gente visualizar bem. A bola oficial, masculina, no caso, ela tem 7,26 kg. Ai, caramba. Gramas ali, né? Então ela vai ter essa estrutura. Ela é feita de bronze ou ferro fundido e chumbo, misturar ferro fundido ali com chumbo para dar esse peso, esse peso preciso no caso. E ela tem 12 centímetros ali de diâmetro. Então quando ela pega a circunferência dela, ela vai ter a distância ali entre o seu centro de 12 centímetros. E aí, no caso da bola feminina, ela tem 4 quilos e ela tem 9 centímetros do seu diâmetro. E aí isso dá a diferença quando ela vai segurar essa bola para fazer o movimento, né? E aí o anteparo que eu falei para vocês, né? Ele tem 2 metros e 135 centímetros, então ele tem 2 metros, né, de comprimento aqui. E sua altura ele tem 10 centímetros. Ele pode ser feito de madeira ou de concreto, o mais comum é concreto, né, hoje. E ele tem essa limitação frontal, que é para o atleta ter o limite de não pisar na área de queda, né, no setor de queda do implemento. Então, ele tem esse espacinho ali, essa altura, que é para determinar até onde o atleta pode ir, para não ele queimar o arremesso dele, ele fazer com que o arremesso não seja válido, né? Então, o atleta não pode tocar no anteparo na parte superior, nem ultrapassá-lo com o pé, que nem eu falei para vocês, né? Enquanto ele faz o arremesso, ele deve ser feito sempre
acima do ombro, quando ele faz o arremesso, o peso fica acima do ombro. Quando ele faz os movimentos de giro ou deslocamento para trás, ele não tira o peso dessa região, né? No caso, ele deixa o círculo antes do peso cair do solo, ou se retirar dele pela frente ou pelos lados, o arremesso é inválido. Então, assim, ele está naquele círculo, né? Eu vou passar no slide anterior, ó. Ele está nesse círculo aqui, ó. Se ele sair para frente ou para os lados aqui, no caso aqui, ó. Pega desse GIF aqui, ó. Quando ele fizer o giro, eu vou apertar aqui que ele vai parar. Opa, tá difícil aqui parar. Aí foi. Ó. Pensei que tinha parado. Agora foi. Ó. Quando o atleta faz isso aqui, ó. Se ele deslocar, quando ele arremessou, ele fez um arremesso, e ele for para frente, antes da bola cair e tocar o solo, ele ir para frente e pisar nessa região aqui do setor de queda, esse arremesso é desclassificado. Ou se ele pisar nesse lado aqui, ó, ele sair para as laterais, ele é desclassificado. Ele tem que sempre sair para trás. Então, geralmente, os atletas arremessam, eles esperam o arremesso cair. Quando caiu, aí eles saem. Ele nunca pode sair ele tem que sair de costas, né? Mas ele nunca pode dar as costas enquanto o arremesso dele está sendo terminado, né? Então a gente sempre fala isso, né? Ah, mas se ele terminar de costas, não tem problema. A questão é assim, ele nunca pode dar as costas que ele está saindo, né? Do espaço. Então, ele nunca pode sair do espaço enquanto o arremesso está sendo executado ali, está sendo finalizado. Aí ele não pode sair, senão ele é desclassificado, né? Olha o atleta aqui, ó, quando ele está fazendo o giro, ele sempre mantém o peso na linha acima do ombro e colado ao pescoço. A bola fica colada ao pescoço. Enquanto ele gira, ele não pode tirar esse contato, senão o arremesso também esse atleta toma uma falta, né, que é considerado, e o arremesso é descaracterizado ali, então ele perde aquela oportunidade. Então seria isso aqui, ó. Se você estiver conseguindo ver na câmera, ele ficaria sempre encostado com o peso apoiado no pescoço, e a gente fala que as pontas dos dedos é o que dá essa referência, porque as pontas do dedo ficam encostadas ao pescoço, então ela dá essa referência do peso ali próximo do pescoço. O peso deve cair dentro da zona de queda, né, que nem eu falei já para vocês. Ele cair fora da zona de queda, ele é descaracterizado ali como um arremesso válido, então ele perde essa oportunidade de um dos seus arremessos. Né? Então aqui, ó, aqui já dá para a gente ver bem, ó, a atleta, ela fica de costas, ó, terminando por causa do movimento que ela faz, né? Só que ela não saiu, ó, ela continua no setor de lançamento. Essa é uma técnica que ela utiliza, né? Que é a linear, que a gente chama. E ela faz um movimento para trás. Ela dá esse salto, primeiro salto inicial. Só que olha o peso no próximo do pescoço. Ó, não sai. Só quando ela termina o movimento que ela lança, né? Ele só sai esse toque quando termina o lançamento. No caso do giro, que o atleta faz um movimento, ele termina, ó, e isso que é interessante. Quando ele lançou, ele faz o arremesso da bola, né? A bola sai de próximo do seu corpo, se afasta do seu corpo. Ele utiliza o giro para mandar mais força de deslocamento para a bola. Porém, ele continua o movimento do giro para poder ter menos risco ali de lesão, porque se ele tentar travar, ele vai lesionar o joelho, né? Então ele mantém o giro
do corpo dele. No caso até mesmo do arremesso aqui, da nossa atleta aqui, ela continua fazendo um giro no final, ó, porque ela faz uma transferência de peso. Ela faz uma transferência do peso do lado esquerdo para o lado direito, né? Então, ó, o peso dela está do lado direito. Porém, quando ela faz o deslocamento, ela faz o deslocamento para o lado esquerdo. Então, ela transfere esse peso do lado direito dela para o lado esquerdo, né? E aí ela faz essa troca e ela termina com o lado direito à frente, né? Para mandar o lançamento ali. Então, algumas regras dentro do arremesso de peso. O peso deve ficar posicionado entre o ombro, que nem eu falei para vocês, e o pescoço do atleta. E sempre a gente fica nas pontas dos dedos, não com a palma da mão. Porque se você deixa a bola na palma da mão, você perde o contato com o pescoço, né? Então a pessoa segura o peso com as pontas dos dedos e não com a palma da mão, né? Com essa parte calosa aqui da mão. É sempre com as pontas dos dedos. Porque tanto que a gente fala que o arremesso ele é executado com a ponta dos dedos, né? A gente empurra com a ponta dos dedos. Ó, o jogador deve mudar a posição do peso antes de lançar. Então ele pega o peso, posiciona. E aí a gente fala que essa mudança de posição do peso é que, por exemplo, ele estava com o peso em toda a estrutura do lado do seu corpo. Então, no caso, se ele segurou com a mão direita, né, a mão dominante, ele está todo com o peso projetado do seu lado direito. E a gente muda essa característica do peso, projetando ele para outra região, não da região direita no caso, mas para outra região fora do contato com o seu pescoço, né? Então, ó, aqui ele tem uma mudança. Essa aqui, por exemplo, essa técnica aqui que ele está usando, é de iniciação, né? Então você aproxima todo o seu corpo num ponto só, do lado direito, e depois você vai estendendo e jogando para frente, né? E aí esse seria a posição, né? Em competições oficiais, se houver até 8 competidores, isso é interessante a gente apontar. No total das competições, o atleta faz 6 arremessos. Se tiver até 8 competidores, então assim, de 1 a 8 competidores, os 8 competidores já vão fazer 6 arremessos, né, de forma livre, de forma direta. Quando tem mais de 8, então, por exemplo, às vezes acontece competições, principalmente mundiais, competições olímpicas, né, Jogos Olímpicos, o atleta, eles são divididos em 2 fases. A primeira fase, todos vão ter 3 lançamentos, 3 arremessos, né? E essa primeira fase a gente classifica como semifinal, onde vai ser uma fase de classificação. E aí, depois da classificação de 8 atletas, os 8 melhores, eles vão fazer mais 3 lançamentos, né? 3 arremessos. Então, sempre no total vai ser 6 arremessos. Se tiver 8 atletas já, até 8 atletas no máximo ali, aí todos fazem 6 arremessos de uma vez só. Se tiver mais do que 8, então vai ter 3 arremessos para a classificação de 8 atletas. Depois dessa classificação dos 8 atletas, eles têm mais 3 arremessos. Tá bom? Então, a posição de classificação é determinada pela distância obtida no maior arremesso válido. Então, o atleta que ele faz 3 arremessos, o seu melhor arremesso é quantificado e comparado com os melhores arremessos dos demais atletas, e ali eles fazem uma classificação, né? Quanto do melhor para o pior ali, no caso dos arremessos lançados. Em caso de empate, vale a segunda maior marca do atleta. Então, assim, empatou, houve um empate. Eles pegam o segundo melhor lançamento dos 2 atletas que empatou, ou dos 3 atletas que empataram, e que coloca numa tabela também. Então, o segundo melhor arremesso, eles comparam dos 3 atletas, ou dos 2 atletas que empataram,
E aí o melhor arremesso é classificado como o campeão. O arremessador é classificado como campeão ali dessa forma. Se tiver um empate ali no segundo arremesso, que é muito difícil, mas acontece. Pega o terceiro arremesso e também faz essa tabelinha aí e compara, né? Fases do movimento de arremesso, então a gente tem também fases, né? E novamente, isso eu já falei para vocês, acho que foi até na última aula que eu falei para vocês, a gente faz esse estudo das etapas para a gente poder estudar etapa por etapa, às vezes de forma tentar melhorar de forma isolada, para trazer melhores resultados. A gente faz isso, a gente estuda de forma isolada, a gente entende elas de forma isolada e a gente muitas vezes treina de forma isolada para trazer melhores resultados, né? Então a primeira fase ali é de preparação, em que o atleta faz a empunhadura, utilizando as pontas dos dedos, né, e não a parte calosa das mãos, né? No começo ali o atleta utiliza a parte, quando a gente fala assim, a palma da mão, né? No caso da parte calosa, próximo das falanges, né? Aquele ali onde a pessoa cria calos na mão, quando ela utiliza muitos movimentos braçais, ela utiliza muitos movimentos com as mãos ali, pegando peso, e ela vai criando uma calosidade ali, né? O peso fica entre essa calosidade e as pontas dos dedos, né? Então ele fica mais nessa estrutura das pontas dos dedos aqui. Sempre sustentado pelo dedo mínimo e pelo dedo indicador. Então a bola fica dessa uma estrutura mais ou menos. Se vocês estiverem conseguindo ver no vídeo aí, ela fica nessa estrutura, né? Para poder ter uma sustentação e não ter uma queda, a bola não cair para os lados. No caso, o jogador ele vai ficar em pé de costas, né? Ele sempre inicia de costas para o local da queda, tanto sendo com giro ou linear, né? Mas ele sempre faz de costas para a área de queda. E ele posiciona então o peso no pescoço e ele posiciona com uma perna à frente, né? Então, geralmente, assim, a perna que está sustentando o peso é correspondente à mão que está sustentando o peso. Então, assim, a perna que está à frente, ela sempre vai corresponder a esse mão que está segurando o peso. Então, se eu estou segurando com a mão direita, a perna que está à frente é a perna direita, né? E, no caso, a esquerda fica apoiada na ponta dos dedos somente, porque depois eu vou fazer a transferência de peso. Então, eu faço a transferência do peso da direita para a esquerda, então ela fica sempre apoiadinha nas pontas dos dedos para poder fazer o deslocamento. E aí entra a fase de deslocamento, então, que é a posição em T, que alguns chamam, né? A perna esquerda é lançada para trás e para baixo. A direita, no caso aqui, as fases, eu coloquei a descrição, principalmente das fases, sem giro, no caso, né? Quando tem a fase com giro, ele faz esse deslocamento também com a perna esquerda, né? Faz o movimento, só que aí, no caso, ele faz girando o corpo dele, né? Ele faz essa transferência, esse deslocamento, girando o corpo dele, né? No caso aqui é lançado para trás e para baixo. A direita é deslocada para trás também no sentido do arremesso. E o pé direito deve pousar no meio do círculo. Então ele faz essa jogada para trás, né? Essa quicada para trás, que nem a gente viu a nossa atleta fazendo nos slides anteriores ali. E ele faz como se fosse um salto, né? Um saltito ali. E ele faz essa transferência da ponta para o centro da área de arremesso, né? E o quadril também acompanha o deslocamento. O quadril faz esse acompanhamento do deslocamento. Ó. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem bem. Ó como ela faz o arremesso. Ela joga, ó, como se fosse um salto, né? A pontinha do pé, ó, ela chega a nem contato nesse tipo de arremesso, né? Não chega nem a ter contato direito com o solo, né? A gente faz esse deslocamento, por exemplo. Se for um deslocamento que a gente vai ver mais para frente, né, didático ali, de ensinar iniciação esportiva, a gente tem o contato com o solo, com a perna esquerda, no caso, né?
só que também ela já tem uma estrutura de transferência. E aí, depois da fase de deslocamento, a gente tem o próprio arremesso em si, né? Então, o jogador fica posicionado na força T, né? A posição de força. O olhar mantém-se num ponto oposto ao de queda do peso, então ele mantém o olhar sempre para trás, né? A partir dessa posição, deve haver uma rotação do quadril na direção do lançamento. Então, ele rotaciona o quadril dele, que está, vamos dizer assim, o lado direito está de costas está mais afastado do ponto de queda do peso, né? E ele faz uma rotação, fazendo com que esse quadril ele projete à frente, porque o quadril está fazendo um movimento em bloco junto com o seu corpo, né? Então, junto com o tronco, junto com as pernas e junto com o próprio segmento que está segurando o peso, né? A partir dessa posição deve haver uma rotação do quadril, então, e quando o jogador fica de frente para aonde o peso vai cair, né? Aqui faltou um A só, para onde o peso vai cair, ao mesmo tempo que o lado esquerdo resiste, bloqueando o movimento. Então, o lado esquerdo ele vai criar um bloqueio do movimento para que o atleta não continue indo projetando seu corpo à frente, então ele caia no setor de queda do arremesso ali, né? Então, ele tem que fazer meio que um bloqueio quanto ao movimento, né? Este movimento termina com uma extensão do braço, então ele faz a extensão do braço para implementar uma maior aplicação de força no peso, né? Então, além de jogar, transferir a sua força de deslocamento, de velocidade, então, para o peso, ele utiliza a força muscular. E por isso que aí vem o ato da potência muscular, né? Ele utiliza a velocidade mais força de contração, mantendo-se sempre os pés em contato ao solo para que ele possa fazer esse movimento tanto de deslocamento da força no movimento, como também ele faça o deslocamento ali e depois uma frenagem com a perna oposta. Toda essa técnica serve para que haja uma transferência da velocidade do jogador para o peso. Então, o que eu falei para vocês, né? Ele utiliza da velocidade no deslocamento e depois ele utiliza da força muscular no peso ali, combinando essa velocidade com a força muscular para ter maior potência durante o arremesso. E depois ele tem a fase de recuperação, que depois que o peso sai da sua mão, né, ele consiste numa troca rápida das pernas pelo jogador para que ele mantenha o equilíbrio. Então, quando a gente estava falando das capacidades físicas, né, mantenha o equilíbrio no mesmo e evite lançamentos nulos, né, que no caso de pisar para a área externa, pisar para as laterais, ele consiga evitar essas ações, né. E aí a gente tem algumas técnicas, né, técnicas do arremesso de peso, as técnicas básicas de movimento, né, quanto ao lançamento, ó, no que diz respeito ao arremesso de peso lateral, e aí tem esse arremesso que ele é utilizado na fase de aprendizagem, e tem um arremesso do peso lateral sem deslocamento, que a gente tem esse arremesso lateral de duas formas, com deslocamento e sem deslocamento. No caso, sem deslocamento é a primeira fase, né, que a gente ensina para a iniciação esportiva, né, para a aprendizagem, e depois o arremesso com deslocamento, e aí inicialmente sem que haja troca dos pés, né, essa reversão, até que tenha a condição de realizá-la. Então, no começo ele tem o deslocamento, mas sem fazer a troca. Então, sem fazer a troca que a gente fala é assim, se a perna esquerda ela está mais próxima da área de queda do peso, ele vai fazer o deslocamento, mas a perna esquerda vai terminar, então, mais à frente, próxima da área de queda do que a perna direita, né? E depois que ele faz a reversão, que aí ele faz a troca, né? E aí quem termina à frente vai ser a perna direita e não a esquerda, né? Então, primeiro a gente ensina o deslocamento, o arremesso lateral sem deslocamento, depois com o deslocamento, mas sem essa reversão, sem essa troca, e depois o deslocamento lateral só que com a reversão, né, com a troca. Então seriam as 3 etapas ali, né?
E aí, na sequência, né, dessa aprendizagem, conforme ele vai ter um desenvolvimento bom, ele vai aprendendo bem, aí a gente começa a ensinar o estilo O'Brien, e esse estilo O'Brien é o deslocamento de costas, que nem aquela atleta fez, o que a atleta fez, né, que é linear, que ela faz numa linha reta, vamos dizer assim, é o estilo O'Brien, é um estilo linear, e aí tem o estilo de rotação, rotacional no caso, com o giro, né? Ele é chamado de rotação ou rotacional. E ambos inicialmente sem a troca de pé, da reversão dos pés, né, novamente, e depois, conforme ele vai aprendendo, a gente faz essa reversão. Então, ó, das técnicas básicas, né? A gente tem lá o estilo sem deslocamento. O sem deslocamento é isso aqui, ó. Ele joga o peso na direção da perna de apoio, que seria a perna direita. Ele joga o peso aqui, ó, o movimento em T que fala, né? O movimento em T é esse. Ele joga o peso nessa direção e depois ele faz a extensão, transferindo o peso da perna direita para a perna esquerda. É apenas o estilo sem deslocamento, né? O lançamento lateral, só que sem deslocamento. E ele faz isso. Depois, com o deslocamento, ele faz isso aqui, ó. Ele joga mais peso nessa região, a perna direita. Ele faz um deslocamento assim, de transferência, ficando somente na pontinha do pé, ó, diferente daqui, ó, que não fica na ponta do pé. Ele fica na pontinha do pé e depois ele faz esse deslocamento. Ele vai indo, você vê que ele termina com os pés próximos, né? E ele faz esse lançamento. E aí depois que a gente faz a reversão dos pés, né? Então ele terminaria com a perna direita à frente do corpo. E aí técnica linear, né? O estilo O'Brien. E a técnica linear ela tem algumas etapas ali, ó. É ligeira inclinação do tronco para frente, né? Ao mesmo tempo que já a elevação da perna esquerda estendida para trás. Então ele faz o implemento do peso aproximando da perna, então ele faz essa ligeira transferência do corpo à frente, né, na direção da perna que está apoiada ao solo, que é a perna direita, enquanto a perna esquerda, que está oposta, ela faz a elevação, e aí que tem aquele negócio da pontinha do pé, lembra? Ele já não tem mais nenhum contato com o solo, né? Porque ele faz a elevação do pé, no sentido de dar equilíbrio para depois ele fazer esse deslocamento na direção da área de queda. Então, a flexão de ambas as pernas, de modo que o joelho esquerdo se aproxima do direito, que corresponde então à perna de apoio, no caso, né? E nesse momento ele tem um desequilíbrio do tronco para frente, com consequente elevação do quadril. Então, ele tem essa alteração, né? E aí, quando ele está nesse momento de deslocamento, né? Ele tem esse desequilíbrio na direção do peso, quando ele está fazendo essas mudanças do ponto do quadril, que é onde está o centro de gravidade ali, né? Que a gente sempre coloca, né, nas atividades físicas ali, quando ele está executando, o centro de gravidade dela, ele tem esse deslocamento no caso do quadril, ele tem mudança no centro de gravidade, por isso esse desequilíbrio. E aí na terceira parte ele inicia-se com o deslocamento do corpo para trás, com o deslocamento rasante da perna dianteira em direção ao centro circular, onde se posicionará com o pé direito ligeiramente na diagonal. Ainda nesse mesmo deslocamento, a perna esquerda é lançada para trás e para baixo. Então ele faz o lançamento da perna esquerda para trás, que aí ele vai fazer aquela reversão, né? E ele faz a troca. Então, por isso que ela é jogada para trás e para baixo, para que ele consiga transferir o peso. A gente fala até que é uma diagonal, né? Que ele transfere o peso de baixo para cima. Porque imagine que o atleta, quando ele fez nessa primeira fase aqui, ó, que ele só segurou, e aí na segunda parte, que ele fez o deslocamento na direção da perna direita, quando ele faz esse deslocamento, ele está indo para baixo, e aí a ideia é que depois ele vá para cima. Então, por isso que na hora de jogar o pé, ele joga o pé de esquerdo para trás e para baixo, para ele fazer uma compensação disso. Enquanto o segmento que está sustentando o peso vai para cima, essa perna tem que ir para baixo para fazer uma sustentação equilibrada, né? Então ela faz isso.
Deixa eu ver aqui onde eu me perdi. Assentando-se próximo do anteparo, né? Então ele fica próximo do anteparo e com a parte anterior do pé ligeiramente em diagonal, provando uma ligeira rotação do quadril. Então ele mantém aquela rotação do quadril. A partir disso ocorre o arremesso propriamente dito. Então ele faz isso aqui, né? Ó, tem essa fase aqui que ele que é a primeira parte aqui em pé, né? Ele se deslocou, ó, ele abaixou o peso né, na direção da perna, e aí ele abaixou o centro de gravidade dele que estava alto, ele se aproximou, deu aquele chute para trás, ó, fez o movimento, depois a troca, quando ele chega à frente, ele faz a troca. Então a perna que estava direita com contato ao solo transfere toda a situação para a perna direita, perna esquerda, que tem o contato com o solo, e aí ele consegue implementar a força em diagonal, né, de baixo para cima. Então ele joga o peso nessa direção. Olha aqui nesse GIF que tá legal, ó. Consegue perceber bem? A atleta, ó, tá em pé, ela aproxima, quando ela dá o chutinho para trás, ó, ela faz essa transferência. E aí ela apoia na perna esquerda e consegue lançar a bola. E aí depois ela só termina o seu corpo fazendo um giro, né? E ela transfere de novo, faz a troca de novo. A direita que começou atrás, termina à frente. Perfeito. E aí no caso também, né? Se a gente pegar aqui nossa outra atleta, legal. E aí a gente tem então um estilo de rotação, né? Um estilo rotacional. E o estilo rotacional, ó, a partir do deslocamento sobre as pontas dos pés, sem esse deslocamento no começo ainda, né? E da rotação do tronco para a direita, o arremessador realizará o balanceio preparando-se para a esquerda. No caso no exemplo aqui, é que tem um GIF aqui, então deixa eu deixar o GIF aqui, ó. Olha o exemplozinho aqui, ó. Essa primeira parte aqui que ele fala dessa rotação, ó, o atleta ele está parado e ele faz uma rotação invertida. Então ele vai para um lado esquerdo, lado esquerdo não, lado direito. Então ele está aqui, ó, segurando o peso. Se vocês conseguirem ver aí na câmera, ele vai para o lado direito e depois ele volta fazendo um giro, né? Então ele faz esse movimento como se fosse dar corda num relógio. Ele dá a corda e depois volta, né? Então ele faz esse movimento. A gente vai ver daqui a pouco num GIF que fica bem bacana para visualizar. Mas ele faz esse deslocamento, ó, então, né? Para fazer esse movimento de balanceio, até que o arremessador esteja de frente para o setor de queda. Então, olha como que é. Ele faz o giro, ele está aqui de costas para o setor de queda. Ele faz o giro assim, só que ele deixa a perna apoiada ainda ao solo, os pés apoiados ao solo, né? E aí ele quase que fica de frente no setor de queda, e aí ele retorna para fazer o giro, né? Ele quer transferindo o peso então do corpo para a perna direita por meio de um movimento rasante em direção ao centro do círculo. E aí a perna esquerda, de forma livre, né, nesse momento, será lançada em direção à parte anterior do círculo, posicionando-se próximo ao anteparo para a realização do arremesso de peso propriamente dito. Assim como nos demais estilos, a tendência é que o arremessador ultrapasse o círculo a partir da conclusão do arremesso. Então, ó, ele faz isso aqui, né? Ele jogou o peso toda na direção da perna direita, ele volta e aí a perna esquerda dá um giro e ela apoia no centro, e aí é quando o atleta ele faz toda a transferência, mantém o giro do tronco para poder a transferência à frente. E aí ele mantém esse giro, e a gente fala essa partezinha final, ó, que a tendência é que o arremessador ultrapasse o círculo, porque a perna dele continua girando.
Então ele vai ultrapassar o círculo. Mas o fato de ele não encostar em nenhuma região fora do círculo ou encostar na parte superior do anteparo, ele não tem o seu arremesso desqualificado, né? Então o atleta faz isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem perceber aí. Faz 1, 2 e termina 3. Arremessando. Acho que aqui dá para ver legal, né? Olha o gifzinho aí, ó. Com a perna esquerda. Ele faz quase um salto, ó. Ele fica sem contato ao solo. Ele entra numa fase aérea, ó. Então ele pega esse espaço maior e depois ele faz o giro, ó. Termina o giro, quer dizer, né? No final ele termina o giro arremessando já. Olha que legal. Essa técnica é muito bacana, né? Ó, aqui, ó, também. Você viu que o atleta continua girando? Ó? No caso, ó, ele pisou para fora, ele perdeu o equilíbrio. E aí, no caso, o arremesso dele seria desqualificado, né? Ele não é válido porque antes de a bola cair ao solo, ele já tocou na borda. Ó. Vê que ele desequilibra mesmo. Ó. Ó o braço dele, como ele faz o movimento do braço, ó, tentando equilibrar. Ó. E ele não consegue equilibrar. Porque o corpo dele continua girando. E é normal o corpo dele continuar girando, né? E aí ele tem que tentar manter o equilíbrio nessa ponta nesse pé que está ao solo, né? Ele tem que manter o equilíbrio ali. Então, ó, aqui eu deixei só essas informações no caso, é só para vocês visualizarem depois, que vocês pegarem com calma, né? Vocês darem uma lida depois. Mas o movimento aqui, fase por fase, né? Ele joga o peso aqui na direção da perna, né? Olha que ele vai aproxima mais, né? Do centro de gravidade, né? E ele faz essa aproximação das pernas, ó, ele faz essa elevação em T, ó, fazer posição em T. Ele faz essa aproximação para depois ele pegar mais distância, ó, a distância que ele pegou. E aí quando ele tem a transferência, ó, ele faz essa transferência, ó, que está apoiada ao anteparo, ó, agora o anteparo está aqui, ele está tocando ao anteparo, e aí ele faz a transferência do peso de baixo para cima, ó, subindo o peso. Então ele vai subindo, né? Ele vai pegando uma linha em suspensão. E aí no final o atleta só termina aqui quando a perna direita dele, ele faz a troca, então a perna direita vem à frente e a perna esquerda vai para trás, né? Que é a recuperação do arremesso. Então a fase de preparação, deslocamento, o arremesso e depois a recuperação. E na fase rotacional, né? No estilo rotacional, ele também tem a preparação, que ele joga para o lado direito, retorna e aí ele faz aquele meio que salto, né? E ele entra numa fase aérea devido ao seu deslocamento. Quando ele toca o solo de novo, ele mantém esse giro e aí o peso que dá uma baixada, olha o peso, ele abaixa o peso e depois ele sobe de novo. E esse peso abaixa para poder jogar mais força no arremesso. E aí depois no final ele tem a fase de recuperação em que ele continua o giro para poder manter essa recuperação. Deixa eu tirar isso aqui, isso acho que atrapalha vocês aí. Então o primeiro estilo, né, o O'Brien, olha como o atleta faz, ó, o movimento. Aqui dá para ver legal, né? Olha o chutinho que ele faz, ó. Ele aproxima tudo num ponto só, aproximou, e depois ele busca essa distância maior para trás. Ele dá esse salto e busca essa distância maior para trás. Aproximou e foi. Aproximou e foi. Esse arremesso, ele é muito comum ser utilizado por mulheres, ele é muito comum ser utilizado por mulheres. Homens também utilizam esse arremesso, né?
Só que homens é mais comum você ver homens utilizando o giro. Ah, professor, mas tem mulheres que usam giro? Tem, claro que tem. Tem sim. Muitas mulheres usam, mas o mais comum é o linear, né? E nos homens, o mais comum é o giro. O legal aqui, ó, olha nesse aqui, ó, dá para ver bem a transferência do peso, ó. O atleta arremessou e ele faz a transferência, ó, das pernas, né, para não cair à frente. E aí no caso do giro, né, o rotacional, o estilo rotacional, o atleta, ó como ele faz, ó, vai para um lado e depois gira para o outro lado, né? E ele tem que fazer uma coordenação muito boa, ó, entre a ponta do pé, quadril e tronco, ó. Olha como ele faz uma linha. E aí ele gira. E aí a gente termina então a parte de arremesso. Foi rapidinho, ó. Arremesso é rápido. Deixa eu. Eu vou encerrar essa parte da gravação.